Bom, gente, eu vou começar aqui a monitoria da parte do Raycasting recursivo, né? Que seria o Ray Tracing. E recursivo porque é com, é com essa recursividade que a gente consegue implementar as refrações e reflexões, né? Bom, não tem ninguém aqui na chamada, mas é importante que isso fique gravado, né? É, então, vamos lá. Aqui são as reflexões. Eu, inclusive, deveria ter aberto a especificação, né? Que a gente sempre vai acompanhando a especificação. É, acho que aqui tem a especificação. Bom, vamos lá. Cadê a terceira entrega? Não, né? A segunda, que é implementar reflexões e refrações. Ahn, implementar modelo de iluminação de Phong, tá. Segunda entrega. Nesta fase, o grupo precisa certificar que a primeira entrega está funcionando corretamente. Então, até agora, os grupos foram bem, né? Até agora, deixa eu ver se a gravação tá saindo certinha. Acho que tá. Então, até agora, os grupos foram bem. Os grupos que entregaram, né, o projeto. No caso, o dia 13, né, que foi a entrega. E todos conseguiram, pelo que eu vi, realizar as interseções corretamente. Alguns faltaram fazer interseção com triângulos, eh, e alguns faltaram também a iluminação de Phong, né? Então, antes também, inclusive, né, do Raycasting recursivo, vocês devem implementar o modelo de iluminação de Phong. Inclusive, né, vamos dar uma olhada aqui na equação de Phong, porque antes, né, da parte reflexiva e da parte da transmissão, que seria a refração, antes disso, a gente tem, né, toda essa outra parte aqui, né, que engloba a parte difusa da iluminação, a parte especular, né, da iluminação. E ainda tem essa partezinha aqui que é como se fosse um filtro, né? Aí, é, primeiro passo, certificar de que o raycasting está funcionando. A interseção é a parte mais importante do ray tracing. Depois, né, isso aqui tem que funcionar. E por último, para finalizar, vamos dizer assim, um ray tracer básico, a gente tem as reflexões e refrações. Depois de feita o raycasting, o modelo de iluminação de Phong, a gente vem para cá e aí, considerando que vocês já conseguiram fazer isso, né? E a gente também analisou essa situação aqui, né? Na monitoria passada, né? Porque é a partir dessa situação que a gente consegue implementar, né? O modelo de iluminação de Phong. Então, no código da grande maioria, como eu percebi, isso está implementado, né? E aí a gente pode vir agora para reflexão e refração. Vamos fazer o seguinte. Primeiro caso aqui, caso mais básico de todos. Considerar que essa linha divide dois meios, né? Um meio externo, o N-out, e o meio interno, N-in. É, e agora a gente tem aqui o ponto da interseção, né? Supondo que a interseção ocorreu. Supondo que a interseção ocorreu aqui, né? A gente tem toda aquela situação das luzes, e a câmera observando a cena e etc. Mas eu não vou desenhar isso aqui, né? Porque o nosso foco não é esse, a gente já passou por isso. Então a gente vai focar só aqui nessa interseção, considerando que a interseção foi aqui, nesse objeto, um objeto qualquer, né? Pode ser uma esfera, pode ser um triângulo, pode ser um plano, pode ser uma hipérbole, qualquer coisa. É, E aí a gente tem um vetor que aponta, nesse caso, vai ser para a câmera, né? Não vai ser um vetor que aponta para a luz, porque o que é que acontece? Quando a gente, é, vamos dizer assim, quando a gente atira um raio, né? Atira um raio dentro da cena, a gente quer saber, né? Se esse raio bateu no objeto, refletiu, ou se ele refratou. Então, seria um vetor que aponta aqui para o observador, né? Aí, deixa eu ver, acho que é pronto aqui. Um vetor que aponta para o observador, um vetor da reflexão, né? Em relação a esse daqui, né? E a normal, que nem a gente vê na situação anterior, né?
Pronto. Aí aqui a gente tem o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, que são iguais. Aí aqui a gente tem a normal, o vetor refletido, o refletor, que inclusive, né, a gente calculava ele para iluminação, para implementar a iluminação de Phong, e a gente vai continuar calculando ele da mesma forma, né? Só que agora a gente não tem mais aquele vetor que aponta para a luz aqui, né, nessa situação. É, a gente teria é, assim, quando é porque assim, vocês têm que entender o seguinte, na implementação do Ray Tracer, né, aquela situação, essa situação aqui anterior, né, que tem os vetores que apontam para a luz e a reflexão, né, em relação aos vetores que apontam para a luz. Essa situação ocorre aqui embaixo, certo? Essa situação ocorre aqui, porque, querendo ou não, a gente pode calcular, né, uma certa cor difusa e especular para esse ponto. Mas esse ponto também pode ser de um objeto transparente. Então, a gente somaria a cor calculada dessa situação, né, aqui de cima, com a cor calculada a partir dessa situação. Mas aqui a gente só está analisando a parte da reflexão e refração, né? Então, enfim, vocês têm que ter essa noção, né? Porque, de fato, para calcular a cor aqui nesse ponto, a gente também precisaria usar o modelo de iluminação de Phong, né? Até porque, como a gente vê aqui na equação de Phong, né? A cor, o I final, é calculado por essas, vamos dizer assim, três partes, né? O Phong, as reflexões e as refrações. Ou duas partes, né? Reflexão e refração pode ser a mesma parte. Aí, essa é a situação, né, que ocorre quando a gente tem um... Eu vou botar aqui... Isso aqui pode ser, sei lá, um vidro, né? Aí aqui para baixo a gente... é, vamos supor que seja um vidro assim fechado, né? A gente pode pensar assim. Aí a gente também tem... Vamos considerar que a gente tá... Essa parte de cima é o ar, né? E essa parte de baixo é o vidro. Pronto, aí a gente também tem esse outro vetor aqui para baixo, que seria normal, né, do lado de dentro, né? Apenas isso. E também a gente tem o vetor refratado, que nesse caso ele vai um pouquinho mais para baixo assim. O vetor refratado. Eu vou pintar ele de... Vou colocar ele roxo aqui. A gente chama de T. E aqui tem um ângulo, que seria o θt. E vocês podem perceber, né, que a gente tem... A gente poderia traçar isso assim, né? Ele dividiria, né, é, ele dividiria em duas partes, né? A gente poderia colocar dois ângulos aqui assim, né, para dividir essas duas partes. Mas isso a gente pode usar para o seguinte: se a gente está saindo do ar para o vidro, né, a gente tem que ter noção que cada material tem índices de refrações diferentes, né? E para calcular esse índice de refração é usada a velocidade da luz. E a velocidade da luz apenas no vácuo é onde ela tem a sua, vamos dizer assim, sua velocidade real, né? Porque em qualquer outro meio ela perde um pouco da velocidade, porque ela bate em partículas e etc. Então, assim, qualquer elemento, até o ar, né? Ele tem um índice de refração um pouco maior do que o do vácuo, né? O do vácuo seria 1, porque, por exemplo, a gente dividiria a velocidade da luz por 1, né? Então ela é mantida como a velocidade original, mas para qualquer outro material a gente tem o índice de refração um pouco maior do que 1, né? Porém, a gente considera o do ar como 1, porque se não me engano, do ar é 0, acho que é mais ou menos isso. Ou é isso?
Então fica muito próximo do vácuo, né? E aí, enfim, todos os outros índices, o do vidro, por exemplo, ainda é maior do que isso. Eu não lembro quanto é exatamente. É, e aí, por ser maior, né, ele faz com que a luz dentro dele, né, o vidro, por exemplo, é, faz com que a luz viaje mais lenta, né? Ela fica mais lenta. Então, nesse caso que sai do ar para o vidro, a gente. É porque aqui não está mostrando muito bem nessa inclinação. Mas aí seria assim. Se a gente está saindo do ar e está entrando no vidro, aí teria uma luz vindo aqui assim, né? E aí ela faria assim para baixo. Mas se fosse o contrário, se ela está saindo do vidro e está indo para o ar, aí ela faria assim, né? Tá vindo aqui e ela fica inclinada assim para o outro lado, né? É, porque aqui no ar ela ficaria mais rápida, né? Aí ela vai para cá e no vidro ela fica mais lenta, então ela vai um pouquinho mais para baixo, né? Aí a gente poderia usar essa reta daqui para entender, né? Se esse roxinho aqui vai ficar para baixo dela, ou seja, entrando no meio que tem um índice de refração maior, ou se ela vai para o outro lado, entrando no meio que tem um índice de refração é, menor, né? Menor. Aí, enfim, isso é um detalhe, uma noção importante que você tem que ter, né? Até às vezes para você testar, né? Às vezes, quando você vai renderizar alguma coisa, ter essa noção talvez ajude. É, E aqui, o grande desafio da gente é descobrir qual é esse t, que é um vetor, né? Inclusive, eu esqueci de colocar a anotação. Esse t aqui embaixo é um vetor, que é o vetor refratado. E também chamam de transmissão, né? Por isso que lá na equação de Phong, a gente tem o kT, né? kT e o it. É justamente o coeficiente de transmissão e a cor que a gente obtém a partir da transmissão do raio, né? Quando ele bate nesse ponto. E, bom, o grande desafio é achar o T, né? A gente já tem todas essas informações, né? A gente consegue achar o W facilmente, o W0 ou WO. A gente também tem a normal, a gente também tem o vetor refletor, né? Tudo isso a gente aprendeu a fazer na primeira entrega. E aí, o grande desafio é calcular o T. E o jeito mais simples, para falar bem a verdade, eu não lembro se tem alguma outra forma de achar, né? Mas o que a gente geralmente usa, que a gente sempre usou, na verdade, aqui na monitoria, é a lei de Snell, né? Que diz o seguinte: é, o seno de θ sobre o seno de θt, né? Ou seja, o seno desse ângulo aqui em cima sobre o seno desse ângulo aqui embaixo, né? E detalhe, né? O seno do ângulo aqui de cima a gente também já sabe como calcular, que inclusive a gente viu na monitoria passada. E aí isso é igual ao n out sobre o n in. E isso é igual ao índice de refração. Seria o índice de refração relativo, né? Porque existem dois tipos de índice de refração e esse que a gente vê, né, baseado no livro que inclusive eu passei para vocês lá no Discord, é uma maneira mais simplificada de tratar essa situação, mas que mesmo assim a gente consegue obter vários resultados muito bons, né? E aí, enfim, com essa lei de Snell aqui, a gente consegue chegar no cálculo desse t, mas assim, é bem complicado. Então, inclusive, não vale a pena vocês quebrarem a cabeça para tentar entender como é que chega nisso. E, inclusive, eu anotei aqui, né? Porque senão eu também não iria nem lembrar. E aí é o seguinte, para achar esse t, né? A gente pode usar essa equação aqui.
Pronto. Inclusive, tem no livro isso, né? E recomendo que vocês deem uma olhada lá também, para entender um pouco melhor, né? Essa situação toda. Aqui a gente tem o índice de refração que a gente pode calcular aqui, né? O índice de refração relativo que a gente pode calcular com a lei de Snell. O W0 ou WO, né? Que está aqui. Eu acho que faz mais sentido chamar de WO, né? Seria o W observador. Notação, não vou esquecer. Pronto. Aí tem o WO menos, né? Isso daqui tudinho. O cosseno de θt menos 1 sobre o índice de refração relativo, vezes o cosseno de θ, que está aqui em cima, vezes a normal, né? A normal aqui. Inclusive está diferente, né? Vou botar assim, para ficar igual aqui embaixo na equação. E, bom, essa é a forma de a gente achar o t, né? Que é o grande desafio da gente. Porque o que vai acontecer é o seguinte. Nesse ponto aqui, a gente vai somar a cor que a gente achou com o Phong, que é essa situação aqui inicial, mais a cor que a gente obtém a partir da reflexão, que seria esse raio aqui, e esse raio a gente já tem. Então, com ele a gente consegue calcular uma cor e multiplica pelo coeficiente de reflexão, que é justamente isso. E a gente também vai obter uma cor da transmissão, da refração, né? Então, a partir desse raio, a gente consegue obter outra cor e a gente multiplica pelo coeficiente de transmissão, né? Então, a gente faz essa combinação de cores aí nesse ponto. Aí tem aquela situação que eu expliquei para vocês aqui, né? Quando ele sai de um meio, quando ele entra em um meio com um índice de refração maior, a partir do ar, por exemplo, ou quando ele entra em um meio com índice de refração menor, né? E aí ele fica mais rápido, enfim. Isso é outra situação importante. Ao contrário aqui, né? N out, N in. Nesse caso, o N out é o vidro e o N in seria o ar. Bom, aí além dessa situação, essa é a ideia principal assim, que a gente tem que entender, né? Nessa situação aqui. E conseguir calcular o t, né? Esse vetor aqui refratado. Aí outras situações importantes são as seguintes. Deixa eu tentar desenhar eu vou tentar representar um vidro aqui com isso. Vamos pensar que todo esse retângulo roxo é um vidro, né? Aqui assim. Pronto, top. E aí a gente tem algumas situações interessantes de observar. Que seria o seguinte, eu estou pensando se eu não estou esquecendo de nada, né, para falar para vocês. A gente tem essa situação mais comum, né, que a gente está que a gente está no ar, por exemplo, e bate num objeto, e aí o índice do objeto para qualquer material que ele tenha, né, vai ser o índice de refração dele, né, vai ser um pouco maior do que o do vidro. Então, na grande maioria das vezes você vai ter a situação, né, em que esse roxinho aqui, ao invés de continuar para cá, ele vai ser reduzido, vai descer um pouquinho, né? Mas você pode também estar dentro de um objeto. Então a gente tem aqui o vidro. E você, por exemplo, né? Você já interceptou com esse vidro. E aí, deixa eu fazer assim. Você interceptou com esse vidro. E aí vem um raio para cá, que vai interceptar com essa outra parte do vidro, né? Então aqui a gente vai ter uma refração para fora do vidro e uma reflexão para dentro do vidro, né? Aí eu vou desenhar isso com mais calma, né? Mas seria uma situação dessa, né? Porque, por exemplo, a gente até poderia ter uma câmera dentro do vidro, né?
Nunca pensei em testar isso. Acabei de pensar. E aí, realmente, né? Os seus raios já sairiam meio que refratados, né? Mas a situação mais comum seria a câmera fora. E aí um raio bate aqui, refrata e é, refrata de novo e reflete, né? Aqui nessa outra superfície. E aqui ele refletiu também, né? Aí, enfim, a situação é essa, né? Você está dentro do vidro e aí você intercepta aqui nessa parede do vidro. Então aqui a situação vai ser um pouco diferente, né? Você vai ter o T para cá. Eu vou colocar isso tudo azul e botar só isso daqui, o roxo, né? Que a gente está usando como a refração. Isso daqui seria o T. Pronto. E aí a gente teria é, o... Deixa eu ver como é que eu desenho. Fazer assim mais fechadinho para cá. E esse mais para cá, assim. Aí esse seria o que vem do observador, né? E esse seria a reflexão. E aqui a gente tem a normal. Normal aqui. Eu sei que eu perco um tempinho desenhando, né? Mas é importante que fique organizado, porque são muitas variáveis aqui. A normal e o WO. Pronto, aí a gente tem, né? De novo, o θ seria aqui dentro, né? E para fora a gente também teria aquela normal, que nem a gente desenhou na situação de cima. Agora que eu percebi, né? Era pra eu ter colocado o vidro laranja. Mas enfim. Aí aqui teria a normal, né? Do outro lado é, dessa superfície aí. E aqui a gente teria o θt, né? θt. E aí é o seguinte, né? Aqui a gente tem o ar aqui fora, né? Vou botar aqui o ar e aqui dentro é o vidro. E aí, enfim, é uma situação muito parecida com essa daqui, né? É quase a mesma coisa, só que vocês têm que se atentar para um detalhe. É... Inclusive eu desenhei um pouquinho errado aqui, né? Ele está saindo do vidro. Não, tá certo, né? Tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Porque o vidro tem um índice de refração maior e o ar tem menor. Aí ele vai aqui mais pra frente, assim, né? Fica um pouquinho mais inclinado. E aí a gente tem que ter noção do seguinte. É, aqui em cima, né, nessa situação de cima, pode ser que ocorra o seguinte fenômeno. O raio seja apenas refletido e não refratado, certo? Isso acontece quando, né? Quando é um espelho, por exemplo. Né? A gente só tem o raio refletido. E isso pode acontecer aqui nessa outra situação quando a gente não tem um espelho. Isso acontece quando? Quando esse ângulo aqui de dentro, certo? O, é, esse teta aqui de dentro, né? Os dois tetas, a gente pode
a gente pode dizer assim, o ângulo total, mas vai ficar meio estranho, né? O θ vezes 2, né? Que seria essa partezinha mais essa parte. Si, né? Se o θ vezes 2, 2θ, 2θ, for maior ou igual ao θt, a gente tem o fenômeno da reflexão total. E aí esse vidro aqui poderia ser água, por exemplo. Você está dentro da água, olhando para cima, e em determinadas posições, essa superfície da água vai parecer um espelho. E isso acontece justamente quando 2θ, né, esses dois aqui de dentro, for maior ou igual a esse θt. Se for igual, não sei porque eu estou desenhando no finalzinho da seta, né? Se a gente já tem os vetores aqui prontos. Se for igual, o que vai acontecer é o seguinte: esse T vai ficar aqui, colado na superfície. E aí já não tem, não é muito fácil, né? A gente trabalhar com um raio aqui assim, né? Porque ele iria para cá e o que é que aconteceria aqui? Fica uma coisa meio estranha. Então, se for igual, a gente já considera que houve a reflexão total. E aí a gente não calcularia essa cor daqui, no caso essa daqui, né? A gente calcularia apenas a refletida aqui embaixo. É, E se for maior, né? Se for maior, a gente começa a ter esse T aqui para baixo, para dentro do vidro. Então ele seria já a reflexão, né? Não faria sentido a gente calcular duas. Seriam duas reflexões, seria mais ou menos isso, né? Então ele vira a reflexão já, né? Porque, por exemplo, não sei porque eu estou desenhando esses finaizinhos da seta. Não é que seriam duas reflexões, na verdade, né? Porque é o seguinte, quando esse W, ó, tiver muito para cá assim, aí por exemplo, quando igualou a 90. Vamos supor que esses dois somados já esteja dando 90 graus, né? Aí isso está aqui. Se a gente vai colocando mais, aí ele começa a descer para cá. E aí ele vira a reflexão, né? Desse vetor W aqui. Aí a gente só calcula a reflexão mesmo. E o importante é a gente saber dessa situação daqui, né? Se 2θ for maior ou igual a θt, o que é que eu posso, como é que eu posso escrever aqui? Então, o t é igual a nulo, né? Acho que a gente pode escrever assim. Então, o t é igual a nulo. Pronto, aí essas são as situações que eu deveria mostrar. Deixa eu ver se estou esquecendo algo, acredito que não. E aí a gente tem que observar agora, vamos pensar o seguinte, vamos criar aqui uma situação onde a gente tem a câmera. A gente tem a câmera. Ficou horrível, né? Vou botar um olho assim, mais fácil. Isso deve ter ficado pior ainda, né? Enfim, tem um olho aqui, o observador, né? E aí ele tá olhando para tentar criar alguma coisa aqui aleatória. Será que aqui no Biro eu consigo girar? Ah, consigo. Top assim. Aí deixa eu pensar aqui. Se tiver um raio saindo, ele pode... Vamos supor que seja um vidro isso aqui também, né? Que nem a gente tá fazendo com todos. Aí teria refração para cá, mais ou menos. Bateria aqui. Aí refrataria para cá. Aí vamos colocar... Ai, pera lá, vamos colocar uma esfera aqui. Aí aqui a gente coloca... Eu vou botar outra esfera, tá? Teve uma interseção aqui, né? Teve uma interseção aqui.
É, isso daqui foi a refração, né? Mas a gente também tem a reflexão. Seria pra cá, assim, mais ou menos. Pra cá, talvez. Aí vamos botar uma outra esfera aqui. E vamos considerar que essa esfera é um espelho. Aí ela bate num, num retângulo aqui. Não ficou muito bom, né? Mas seria um retângulo. Aí ela bate nesse retângulo. Pronto. E esse retângulo aqui é difuso. Então ele vai pegar uma cor aqui. Aí bateu aqui, essa esfera que é um espelho. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui é a reflexão. Vou colocar roxo. Aqui é só o raio primário, né? Então vou botar azul mesmo. E tá, vou deixar a refração como laranja. Aí a gente tem reflexão e refração. E aqui também a gente teve uma refração, né? Mas a gente tem uma reflexão pra cá, sim. Mais ou menos pra cá, né? Mais ou menos pra cá. Aí a gente tá saindo do vidro para o ar. Então ficaria um pouquinho mais pra cá, assim, né? A refração, né? E teria uma outra reflexão aqui dentro, mais ou menos pra cá. Que vai bater aqui. Deixa eu ver quantas reflexões já teve, né? Teve uma refração. Aí dois. Reflexão. Três. Pronto, vamos fazer assim. Vamos botar uma profundidade de 3. Aí a gente para aqui. Senão eu vou ficar infinitamente aí dentro desse retângulo aí, né? Refletindo e refratando. Aí essa é a reflexão e essa daqui é uma refração. Aí essa esfera aqui também é opaca não, né? Também é opaca, pode ser opaca. Difusa, né? E aí a gente pode pensar assim. É, no final das contas, né? O que a gente está calculando é a cor desse pixel aqui, né? Apenas dele. E aí é que entra a recursividade, né? Porque a parte dele a gente chamou o raycasting de novo, só que mudando os nossos parâmetros, né? Por exemplo, antes o observador estava aqui, mas aí a gente chama o raycasting com o observador sendo aqui agora. E aí a gente tem que chamar o raycasting recursivamente duas vezes, né? Porque seria um para reflexão, no caso, reflexão é o roxo, né? E um para refração, que é o que está aqui dentro. Então a gente passa para o raycasting um novo observador, novas direções, né? E é basicamente isso, na verdade, né? Que a gente tem que atualizar. Um novo ponto, um novo observador e uma nova direção, né? Para onde a gente vai atirar o próximo raio. E aí a gente pode também, é muito comum vocês verem isso, no livro também tem, né? A árvore dos raios, né? A gente tem o raio primário aqui, a árvore de recursão do Ray Tracing. A gente tem o raio primário, que é o azulzinho. Aí ele bate aqui no vidro e ele refrata. Vou botar assim, ele refrata e ele reflete. Refrata, reflete. Aí esse roxinho, o primeiro. É... Calma aí. O refrata é o laranja, né? Refrata é o laranja. Então isso daqui é uma reflexão. Deveria ser assim. Isso daqui é refração. Isso daqui é reflexão, reflexão. Tá, agora tá certo. Mas eu inverti aqui, né? Mas aqui tanto faz, né?
Aí teve a interseção, né? E aí, ó, esse é a reflexão. Aí dessa reflexão, a gente tem só mais uma reflexão, né? Então acaba que a gente pode finalizar aqui assim, esse ramo, né? E desse daqui, que seria essa primeira refração, a gente tem mais uma refração e uma reflexão. Deixa eu ver como é que eu desenho isso daqui. Olha, eu me submeto a fazer cada desenho aqui, que eu acho que perdendo o meu tempo e o de vocês. Mas como tá gravado, né? Dá pra adiantar e entender depois. Aí, enfim, esse daqui, que seria esse primeira reflexão. Meu Deus do céu, por que reflexão e reflexão? Por que reflexão e refração se parecem tanto, né? Me vira um trava-língua dessa aula. Aí a gente tem a primeira reflexão aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer essas conexões. Essa daqui. E dela a gente consegue mais uma reflexão. Que seria, meu Deus, vai ficar uma loucura isso daqui. E aqui a gente finaliza numa cor, né? Porque a gente só tem aqui um objeto difuso. Aí essa refração, que é o laranja, que é esse daqui, a gente obtém mais uma reflexão e uma refração. Então a gente tem aqui uma reflexão e uma refração. E assim por diante, né? Aí a gente tem, a partir dessa reflexão, que seria essa pequenininha daqui, a gente tem uma refração e uma é, uma, eu já estou me confundindo aqui, pô. Desse dessa reflexão pequena, a gente tem uma outra reflexão e uma refração. Aí dessa refração, que seria essa daqui, a gente finaliza, né? Porque a gente bateu numa esfera difusa. E esses dois aqui, a gente finaliza, esses dois últimos, né? A gente finaliza, né? Isso daqui vai, sei lá, esse daqui pode bater em uma esfera também, né? Só pra gente pegar uma corzinha aqui, pra não pegar a cor do background. Aí pronto, bate aqui numa esfera difusa e finaliza. Então, esses dois aqui, a gente não refletiu e refratou mais, porque a gente atingiu a nossa profundidade, né? A gente queria uma profundidade de 3, né? E a gente já conseguiu isso aqui. Né? A gente tem aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó, um nível, 2 e o terceiro. E os outros a gente finalizou porque a gente bateu em objetos difusos, né? Então isso também é uma noção interessante de vocês terem. Essa árvore aqui não representa direções e tamanhos de vetores reais, né? É só realmente para a gente entender quantas derivações a gente teve, né? Vamos dizer derivações, né? E, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ver aqui. Eu acho que não tem mais nada. Acho que a gente pode finalizar por aqui. É, Se faltar também alguma coisa que eu tenha esquecido, eu posso gravar também uma partezinha menor e incluir na playlist, né? Mas é isso. Eu vou encerrar a gravação por aqui, porque eu acho que já tá um pouco longa, inclusive. E, bom, qualquer dúvida, só mandar no Discord.